Bom dia, saudações a você. Quero destacar algumas lições espirituais sobre a vida de Enos, texto bíblico que vem nos trazer a importância do nascimento de Enos. Ele era neto de Adão, ilustre Enos. Entrou para a história como o primeiro homem a invocar o nome do Senhor. Após o pecado ter entrado no mundo, o seu nome, Enos, ele significa homem e condiz a sua firme convicção de que o verdadeiro homem não vive sem Deus. Enos começou a invocar o nome do Senhor numa época em que as primeiras sociedades pagãs estavam se formando, estavam sem considerar o caminho de Deus. Em Gênesis 4, você vai entender melhor. A civilização caimita estava em um franco processo material, porém sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhuma estrutura espiritual, sem nenhum auxílio de Deus. E ao sair da presença de Deus, Caim se empenha para criar uma nova civilização, independente da aceitação de Deus, independente da autossuficiência que ele exercia. Naquilo que nós podemos comparar ao mundo de hoje, um mundo pagão, um mundo que só visa o processo, o progresso econômico, que só visa o materialismo, que só está interessado a exposição e o crescimento social, a invenções, instrumentações, ciência, mundo material, onde as músicas estão cada dia mais influenciadoras ao cotidiano de Satanás do que ao mundo espiritual para Deus. E até alguns instrumentistas, alguns que se dizem religiosos, que se dizem pessoas, homens e mulheres de Deus, participam dessas formações instrumentais, músicas de metálicas, metalogia, né? Então, o que a gente viu foi quebrar um propósito o original, onde Deus exercia a construção do casamento, onde que foi mandado crescer e multiplicar e formar e família, trabalhar, né? Então isso não veio ter uma continuidade. Então e veio o homem ser marido de uma só mulher, né? Começou a dissimular com o surgimento da poligamia. Surge uma sociedade pagã, uma sociedade de Caim, e essa sociedade ela está impregnada nos dias de hoje, em qualquer segmento da sociedade, em qualquer segmento existe uma sociedade de Caim viva dentro da igreja, dentro da nossa sociedade em geral, tá? Dentro dos segmentos da sociedade, por meio de seu bisneto Lameleque,
que tomou para si 2 esposas. Este segmento veio do mundo de Caim, surgiu com Laquimeleque, poligamia, traição, ter mulheres, e aí Caim só introduziu coisas ruins no mundo. Gênesis 4,19, você vai poder ler o que eu estou te falando. A sociedade de mudança dos nossos dias é apenas uma repetição da sociedade que existiu lá atrás, sem a autorização de Deus, sem buscar a Deus com as bênçãos sobre as invenções horríveis, sobre criações que não vinham de Deus, autorização de Caim. Bênçãos de Caim. Uma sociedade repetida, sem fundação teológica, sem ter a fundamentação de Deus. Caim, ele e seus descendentes, eles construíram uma sociedade mundana. Mateus 24, 37 a 39. Entretanto, foi por meio daquela civilização mundana, fundada por Caim, que surgiu um homem piedoso, surgiu um homem amoroso chamado Enos, que começou a invocar o nome do Senhor. Livro de Gênesis 4, 26. E da mesma forma, a Igreja de Cristo é desafiada a invocar e proclamar em alto e bom som o nome poderoso do nosso Senhor. Nome poderoso do nosso Senhor. No meio de uma geração corrompida, fracassada pela busca de ideologias vindas de uma sociedade de Caim, uma sociedade promíscua, que venha desta mesma forma, a Igreja de Cristo é desafiada a invocar e a proclamar o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Cristo. Atos 2, 40, 41, o mesmo Senhor no meio de uma geração corrompida e perversa, tá? Enos era filho de Sete e filho de Adão. Sete era filho de Adão e nasceu no lugar de Abel, cuja geração piedosa formou um grande contraste com a geração ímpia de Caim. Da mesma forma que você vê a igreja de hoje fazendo parte de envolvimentos dos seus líderes sendo envolvidos em escândalos, em imagens pornográficas, em imagens de roubo, em imagens onde eles estão ligados a pessoas inescrupulosas, grupos políticos, estão ligados a grupos de seitas malignas, tá? Pessoas que estão ligadas a grupos que têm interesses, apenas interesses próprios. Nós ainda temos uma linhagem piedosa e temente a Deus, que faz a diferença no meio de uma geração corrompida e comprometida com as perversidades dos descendentes de Caim. No livro de Mateus 5, versículo 13, você vai poder entender que nós possamos ter muitos hinos nos dias de hoje, exemplos, que nós possamos invocar e engrandecer o nome do Senhor no meio desta geração. Que nós possamos, em vez de baixar a cabeça e ouvir e ver coisas que são desagradáveis, que nós possamos erguer as nossas mãos, erguer a nossa cabeça e procurar
conselhos que venham do alto, procurar como fez o apóstolo Paulo, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Sejam como luzeiros no mundo. Que você possa brilhar no meio desta sociedade corrompida, desta sociedade corrompida e irrepreensível, que não aceita ser repreendida, que não aceita a correção. Uma sociedade corrupta, orgulhosa e que visa os seus interesses comuns para um único fim, o bem comum, o bem pessoal, todos eles. Então que você possa ser luz no mundo. Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Quem vos fala é o pastor Marcelo. Tenha um ótimo dia.